Oi, gente. Então, hoje eu vou apresentar a segunda parte da aula sobre Henrique VIII. Então, essa aula, o tema é Henrique VIII e a Reforma Inglesa. E a gente tem alguns tópicos, não iremos cobrir tudo hoje, mas a gente vai cobrir essa primeira parte, a reforma antes da reforma, todo o clima de opinião que houve na Europa, né, o zeitgeist do momento europeu que propiciou a reforma, brevemente, né? Depois, já na Inglaterra, o rompimento com Roma, e essas duas partes a gente cobre hoje, tá? Nas próximas aulas, a gente trabalha com a reforma com Eduardo VI, que foi realmente quando você pode dizer que a Inglaterra se torna protestante, depois a volta do catolicismo com a Mary I e depois a reforma com a Elizabeth I, que você pode chamar de Igreja Anglicana. Então, essa primeira parte aqui, só para trabalhar também com tudo, todas as imagens, deem uma olhada nessa imagem aqui, ó. A reforma foi um movimento tão, na Inglaterra, tão de repente, porque esse clima todo de reforma antes da reforma estava acontecendo muito mais no continente e na parte norte da Europa, na Alemanha, na Suíça, do que nos Países Baixos, do que propriamente na Inglaterra. O rei, o Henrique VIII, era um rei profundamente católico, que tinha se voltado contra esse clima da reforma antes da reforma. Ele escreveu um livro contra Lutero. Então, só para explicar que na Inglaterra, pela rapidez com que o movimento da reforma, né, é tomado, que não vai ser no reinado do Henrique VIII, mas sim do Eduardo VI, não havia tempo de você tirar calmamente os ícones e as esculturas da igreja. Então, você simplesmente raspava o rosto dos santos ou cortava a cabeça dos santos. A gente vai ter uma outra imagem. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui é uma imagem parecida com aquela primeira que a gente viu, né? O rosto de Jesus sendo apagado a toda pressa. E aqui a gente tem uma imagem do que eles fizeram com as esculturas na Inglaterra. Davam martelada na cabeça dos santos. Então, a reforma na Inglaterra foi muito de uma hora para outra, muito rápida, exatamente porque o Henrique VIII, ele começa a reforma, mas ele não quer, na verdade, reformar. O que ele quer talvez voltar para Roma. Então, eu vou começar falando um pouco da reforma, do clima geral de reforma na Europa, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar muito claramente é que a igreja hoje em dia não é tão importante, nem perto da importância do que era naquela época. É inegável a importância da igreja na vida das pessoas na Idade Média e também no Renascimento, né? Toda a temporalidade, o tempo das pessoas era moldado pelo tempo da igreja, as festas dos santos, as festividades anuais, então, as horas de oração, tanto o dia, quanto o mês, quanto a semana, quanto o mês, quanto o ano, essas várias temporalidades estavam submetidas à temporalidade da igreja, ao tempo das festas dos santos, das festividades da igreja, ao calendário litúrgico.
Só para dar um exemplo para vocês, no final da Idade Média, época já do Henrique VIII, início do Renascimento, na Inglaterra, havia quase cerca de 70 dias por ano em que os adultos eram obrigados a jejuar. Né? Então, imagina só, além disso, era jejuar e não trabalhar também, né? Então, havia muitos dias em que não se podia trabalhar e que você, como mesmo não sendo religioso, você tinha que assistir aos serviços religiosos, à missa, enfim. Então, a igreja, o ritmo da vida medieval, a temporalidade medieval e no início do Renascimento eram ditados pela igreja, pela liturgia. Então, eu organizei aqui, deixa eu botar aqui para vocês, ó. Ao longo de todo o ciclo da vida das pessoas, com os 7 sacramentos, né? Você tinha nascimento, batismo, a confirmação, a primeira comunhão, o casamento, até a extrema-unção e a morte. Você tem todo o ciclo de vida de uma pessoa acompanhado desses ritos e sacramentos religiosos, católicos, não é? Então, a igreja mapeava tudo que era importante na vida para você evitar o pecado e alcançar a salvação. Então, na Idade Média, final da Idade Média, início do Renascimento, ainda o que importava, a vida era muito curta, né? Uma mulher, por exemplo, vivia cerca de 35 anos. Por que tão pouco e tão menos que os homens? Por causa das dificuldades com o parto. Né? Muitas morriam ou no parto ou em uma infecção pós-parto. Então, isso fazia com que o que importasse realmente fosse a vida pós-morte. Nós tínhamos que, nesse mundo, nos prepararmos para a vida que realmente valeria a pena ser vivida, que seria a vida depois dessa vida terrena. Né? Teríamos uma morte terrena, mas renasceríamos para a eternidade. Então, todas as questões de como as pessoas podiam se ajudar a se salvar, como é que você se ajudava dentro, dentro da mentalidade cristã medieval. Você ajudava a sua própria salvação fazendo boas ações, fazendo doações de caridade, fazendo peregrinações, por exemplo, a Canterbury, que era o grande lugar das peregrinações, e aí visitando as relíquias dos santos. E mesmo se você trabalhasse em guildas ou confrarias, você podia arrecadar dinheiro para a igreja para contribuir com obras na igreja, inclusive obras de embelezamento da igreja, obras de arte, sinos, etc. A igreja medieval católica era muito colorida e muito decorada. Isso tudo, gente, que eu estou só relembrando aqui, vai mudar com o protestantismo, porque você não vai mais decorar as igrejas vão ser brancas, você não vai ter mais imagens, você não vai ter mais pinturas, você não vai ter mais esculturas, né? Eles são contra, os protestantes serão contra toda essa iconografia cristã. E, inclusive, isso vai impactar a vida dos artistas. O grande artista, o grande pintor da era Tudor, chamado Hans Holbein, ele vai ter que sair da terra natal dele. Ele tinha herdado o ofício do pai, que era um pintor que pintava imagens sacras, e ele vai para a Inglaterra em busca de trabalho e passa a pintar a realeza, a nobreza, quer dizer, agora o patrão dele é o rei Henrique VIII e os nobres, não é mais a igreja. Então ele tem que, inclusive, mudar a forma de pintar.
Então, voltando então à questão da, do lugar das boas ações, das doações na mentalidade cristã medieval, era super importante. E essa preocupação constante com a morte que os cristãos tinham não era por ser, isso é uma morbidez cristã, não era isso, mas era porque realmente a vida é curta, era percebida como muito curta, né? E a vida após a morte, a vida após a morte terrena, era uma questão chave para todo mundo, né? E através das orações aos mortos, as pessoas no mundo dos vivos se mantinham conectadas aos seus entes queridos que haviam morrido. Só que o protestantismo vai acabar com essa visão de mundo. Para o protestante, é, você não pode orar pelos mortos e nem tentar fazer orações que intercedam para que os mortos passem menos tempo no purgatório. Não existe isso, porque não existe purgatório para o protestante. Então, e nem existe essa possibilidade de que, através da sua oração, você consiga interceder com esse tempo em que o ente querido tem que pagar para então finalmente entrar no céu. Não existe isso. Quando os seres humanos já chegam nesse mundo marcados, ou serão salvos ou estarão condenados. Ocorre que eles não sabem, e a vida inteira eles vão procurar sinais que lhes digam se eles estão marcados para serem salvos ou se eles estão marcados para serem condenados. Mas como eles não sabem, eles se mantêm, vamos dizer, no caminho reto, no caminho das boas ações, das boas opções. Mas não é porque eles farão uma ação boa, doarão, por exemplo, um dinheiro para a igreja, e esse dinheiro tem o poder de tornar o tempo deles de penitência mais curto. Não, não é isso. Essa é a mentalidade católica que foi varrida para fora da Inglaterra. Não exatamente com Henrique VIII, vai ser com o filho dele, com o Eduardo. Só depois que o Henrique VIII morre é que a gente vai ter isso. Então, deixa eu voltar aqui, né? Então, aqui, por exemplo, a gente aqui tem o batismo, né? Batismo, confirmação, confissão, penitência, primeira comunhão, casamento, ordenação, no caso dos padres e freiras, né, dos padres, e extrema-unção e morte, né? Então, esses são os rituais que mapeiam a vida de um cristão. Agora eu vou falar um pouco da reforma na Europa em geral. Então, na verdade, esse aqui já é um inglês, John Wycliffe, 1331, 1384. Ele era chamado a Estrela da Manhã. Por quê? Porque ele foi um grande precursor da reforma na Inglaterra e do que veio a ser chamado esse movimento religioso chamado Lollardismo, que era inspirado nos escritos de Wycliffe. E o que Wycliffe, que era profundamente cristão, profundamente católico, a gente está em plena Idade Média, observem a data, mas ainda assim ele já começa a questionar de dentro alguns dogmas da igreja. Então, as coisas que ele questiona, transubstanciação, o que é transubstanciação? Quando o padre ergue a hóstia, né, o corpo e o sangue de Cristo, e aquilo passa realmente a ter corpo e sangue de Cristo, e não apenas a hóstia e o vinho, o pão e o vinho. Então, ele questiona se você, ao comungar, você realmente está se alimentando do corpo
e do sangue de Cristo, ou aquilo é apenas simbólico? Ele já faz essa pergunta. Outra pergunta que ele faz: qual o valor das peregrinações? Será que realmente adianta ficar peregrinando, né? Mais ainda, qual o valor da veneração aos santos? Qual o valor da veneração a imagens, sejam essas imagens pinturas ou esculturas? Qual o valor das relíquias? Então, tudo isso que os protestantes, em 1500, vão questionar, o John Wycliffe, em plena Idade Média, 130 anos antes, já está questionando, né? Inclusive, ele questiona qual o sentido dos dízimos, quer dizer, ele é contemporâneo, até hoje o que ele fala funciona, né? Qual é o sentido de se pagar um dízimo? E ele vai criticar também as ordens monásticas, que vai ser o primeiro ponto que o Henrique VIII vai atacar na Inglaterra, são as ordens monásticas. Em 1536, ele vai destruir os monastérios, ele vai dissolver os monastérios. Então, Wycliffe chamava as ordens monásticas de seitas, uma crítica. E o papado, né? E a autoridade do Papa. Outra coisa que ele questiona, inclusive a frase que eu escolhi para ilustrar a imagem do Wycliffe é essa: nosso Papa é o Cristo. Então, a autoridade terrena, o Papa, aos olhos do Wycliffe, é diminuída. O Papa não é tão importante como, porque houve uma, vamos dizer, uma exacerbação na Europa medieval da figura da autoridade do Papa. E, de repente, Wycliffe começa a duvidar do papado, a duvidar da infalibilidade do Papa. E a coisa mais incrível que ele faz é isso aqui, ó, é o último item, um projeto de tradução das Escrituras, defendendo que a Bíblia deveria ser a base da doutrina da Igreja e a única norma da fé cristã. Gente, isso é extremamente importante. Por que que isso é importante? Porque ele vai traduzir uma grande parte da Bíblia, porque até aquele momento, a Bíblia, você tinha que ter a intermediação dos sacerdotes, dos padres, para poder ter acesso à Bíblia, porque ela não estava traduzida. E o que estava traduzido em latim, as pessoas comuns não sabiam latim. Ela não estava traduzida para o inglês ou para o francês ou para o espanhol, para as línguas vernáculas. Ela não estava. Então, para a pessoa comum ter acesso à palavra de Deus, havia que ter um intermediário, que eram justamente os padres, era justamente a igreja. E é isso que Wycliffe, com sua tradução de grandes trechos da Bíblia, ele quer eliminar. Ele quer eliminar a importância da igreja, dos padres, e quer que o fiel comum tenha acesso a essa palavra divina. Isso é um movimento incrível, isso aí, né? Eu vou mostrar uma imagem aqui, ó. Esse quadro é interessante, do John Wycliffe entregando, aqui está ele, ó, entregando a tradução da Bíblia aos padres. Esse quadro é feito muito depois. Em 1835, o pintor é pintor do século XIX. Mas, em todo caso, e a cena, vamos dizer, teria ocorrido no monastério, aqui a gente está vendo o monastério, em plena Idade Média, entregando a tradução dele para o padre ler, aqui tem uma outra tradução, ler para os fiéis. Então, é isso que ele propõe. Então, essa reforma, antes da reforma, então, pioneiro, vamos dizer, o precursor, seria o John Wycliffe, que eu apresentei para vocês.
Agora, no resto da Europa, a gente tem outras pessoas um pouco depois, né? Acho que uns 70 anos depois, também pensando nisso. E uma dessas pessoas é o Erasmo de Roterdã. Então, o Erasmo, ele é profundamente cristão e ele é um humanista. Aqui estamos a imagem do Erasmo, ó, 1466, 1536. Então, o Erasmus de Roterdã representa o humanismo cristão. Então, deixa eu recordar aqui uma coisa para vocês. Ó. O humanismo nasce na Itália e ele vai redescobrir os textos da Grécia e Roma. Agora, o humanismo cristão vai valorizar os textos cristãos e a Bíblia. Então, é uma vertente do humanismo, uma vertente um pouco posterior do humanismo, é esse humanismo cristão que vai valorizar a Bíblia. E como o Wycliffe, John Wycliffe, o Erasmus traduz o Novo Testamento para o grego, né? A gente tinha uma tradução anterior da Bíblia, chamada Vulgata, feita, uma parcial, né? Feita no século IV por São Jerônimo, essa figura aqui, ó, a Vulgata, traduzida por São Jerônimo para o latim vulgar, né? Mas o Erasmo vai traduzir para o grego a Bíblia. E ele vai discutir o que ele está lendo. Ele vai diz que nas Escrituras o casamento não era um sacramento, mas um mistério. Então, ele está mudando até através da tradução, o Erasmus começa a questionar a interpretação da Bíblia, mudar o estatuto do casamento de sacramento para mistério vai ter consequências grandes para toda a teologia cristã. Erasmo vai mais longe, ele vai criticar a igreja, ele vai escrever O Elogio da Loucura, em 1509, e nesse livro, é um livro curto, mas nesse livro ele vai criticar a preocupação da igreja medieval e dos teólogos medievais com questões, para o Erasmo, sem importância alguma. Por exemplo, quantos anjos dançam na cabeça de alfinete? Qual a importância dessa questão? O Erasmus critica isso, mas havia debates teológicos seríssimos acerca disso. Esse aqui já é um pouquinho mais interessante. Qual o pior crime, matar ou trabalhar no sábado? Bom, para a gente não haveria discussão, né? É matar. Mas isso o Erasmo está criticando as discussões teológicas da época. Basicamente, o que ele quer é que as pessoas conheçam e leiam mais a Bíblia, que tenham, aqui ó, aqui o Erasmo com um livro, né, que tenham uma relação mais próxima, mais individual com a Bíblia e com Deus. Então, isso aí não é, o Erasmus, ele permanece cristão e católico, não é isso, mas é que esse é o clima da reforma, do antes da reforma, né? Bom, deixa eu ver o que eu vou dar mais aqui. Eu só queria lembrar o seguinte, com a questão da prensa, de você poder fazer livros, há também uma outra coisa interessante, ó. Por exemplo, aqui vocês estão vendo imagens dessa caverna perto do Mar Morto, onde foram achados em vasos de cerâmica, rolos de papiro e alguns deles contendo trechos da Bíblia. Então, aqui estão os papiros, ó, parte dos papiros, né, datando de 2 antes de Cristo, foram achados em 1947 pelos beduínos, né, pastores de cabra. E o que eles acharam?
esses rolos, esses livros, porque o livro não tinha ainda o formato do livro, era em papiro enrolado, né? Escritos em gregos, né? Ou em hebraico, ou em aramaico, e o que continham? Instruções, histórias bíblicas, poemas bíblicos, profecias, salmos, provérbios, historinhas narrativas, né? Todos escritos e copiados à mão em rolos de papiro. Então, isso aqui foi extremamente importante, essa descoberta, porque aí então a Bíblia é escrita em papiro. Só muito mais tarde, olha, no século VII, é que você vai ter a primeira Bíblia no que se chama códice. O que é o códice? O códice é isso aqui, ó. É esse formato aqui, ó, em formato de livro. Códice é o livro que a gente hoje em dia lê. Todos os nossos livros são códices, né? Mas, na verdade, o códice aqui é muito maior. Então, a gente diz que o códice é o precursor do livro moderno, tá? Então, os primeiros cristãos já começam a ter a Bíblia em códice, dobrando as folhas de papiro ao meio, formavam-se páginas, e juntando várias dessas páginas, criava-se um livro, um códice, que é muito mais facilmente portado para lá e para cá do que os pergaminhos enrolados. Agora, a primeira versão da Bíblia completa impressa data, então, de 1488. Aqui a gente tem uma Bíblia anterior, né, do século X, não é completa, mas é um códice de Saison, aqui está escrito, que foi vendido em Nova York num leilão por 189,5 milhões na época, né? Essa Bíblia hebraica. Na época não, foi ano passado, 2023, essa Bíblia escrita em hebraico. Mas então a gente tem que então lembrar, ó, antes era em pergaminho, a gente tem alguns em códice, essa, por exemplo, do século X em códice, mas a primeira completa impressa data de 1488. Bom, voltando aqui à reforma. Então, deixa eu falar, voltar ali, além do John Wycliffe, além do Erasmo, a gente vai ter um outro reformador, 1494, 1536, na Inglaterra, chamado William Tyndale. Porque você vê o nome dele em latim, Guilhermus, é o mesmo nome de Shakespeare, William, né? Guilhermus Tyndale. E como o Wycliffe, o Tyndale também faz críticas à Igreja Católica. Essas críticas também estão vindo de dentro da própria igreja, isso é importante ser falado. O que eu estou querendo mostrar é que a reforma nasce no seio da própria igreja, né? Martinho Lutero era um padre, ele era católico, ele era profundamente católico. Aí ele começa a questionar, e aí a gente vai ter o protestantismo depois nascendo. Então, sempre a gente tem que pensar isso, não é nada externo à igreja, é de dentro do seio da igreja que você tem as sementes da reforma. E, novamente, a questão de dar ao cristão a possibilidade de ler a Bíblia por si mesmo, não dependendo da intermediação dos padres. Então, você vê aqui que o Tyndale vai fazer uma tradução da Bíblia. Por essa tradução, ele vai acabar preso e julgado herético e executado. Aqui a gente tem uma imagem da execução do Tyndale. Eu não sei o que está escrito aqui, alguma coisa da Inglaterra, né? Mas ele é executado por ter feito essa tradução. E, enfim, aqui está a Bíblia ilustrada que ele faz, não é? E aqui, Lutero, né? Na Alemanha. Então, aqui a gente tem, mostrei dois reformadores, pré-reforma, né?
ingleses. Um é o John Wycliffe, em plena Idade Média. Depois, muitos anos depois, mais de 120 anos depois, William Tyndale, também traduzindo a Bíblia. E agora vamos voltar nossos olhos à Alemanha, e a gente vai ver o Lutero pregando na porta da igreja de Wittenberg, vamos dizer, o castelo de Wittenberg, hoje em dia é muito conhecido por causa do Hamlet, que o Hamlet estudava na Universidade de Wittenberg, né? O Hamlet era dinamarquês. Bom, então aqui em 1517, o Lutero, um padre católico, pregando na porta da igreja as 95 teses, né? E principalmente ele estava falando contra a venda das indulgências. Isso era o principal ponto. E a outra questão importante é a justificação pela fé. Você justifica a sua... Eu vou explicar isso depois, que isso é um ponto importante na questão da reforma. Aqui o Lutero mais velho, mais gordo, né? Já em 1520, denunciando o Papa como um anticristo. Aquele já está bem mais radical. E criticando os sacramentos. Isso aqui que Lutero faz com que o Henrique VIII responda, escrevendo um livro com quem? Com esse amigo do Henrique VIII, o Thomas More. E por causa desse livro, é um livro que vai contra as teses do Lutero, que falam que o Papa é o anticristo, que os sacramentos deviam ser diferentes. Então, por causa desse livro, o Henrique VIII vai ganhar o título de fiel defensor da fé, fidei defenso, fiel defensor da fé. A gente sabe que o Henrique VIII não escreveu esse livro sozinho. Quem escreveu com ele foi o Thomas More, que era, inclusive, correspondente do Erasmus de Roterdã. Bom, a coisa incrível, gente, que eu vou dar uma paradinha aqui para falar para vocês. A coisa incrível é que, em 1520, o Henrique VIII ganha o título do Papa de fiel defensor da fé. 10 anos depois, ele vai estar se insurgindo contra o Papa e contra a Igreja, e vai separar a Igreja da Inglaterra da Igreja de Roma pela questão do casamento dele, que ele quer ter o casamento com a Catarina de Aragão anulado pelo Papa. E o Papa não pode anular o casamento por uma conjuntura, porque em outro momento o Papa teria anulado o casamento. Qual é a conjuntura? Naquele momento, o sobrinho da Catarina de Aragão tem o Papa e a Itália sob domínio. Então, vou explicar isso aqui melhor para vocês. Vamos voltar aqui um pouquinho. Essa imagem aqui é de uma festa no Palácio de York. Esse Palácio de York pertencia ao cardeal Wolsey, aqui, ó, cardeal Thomas Wolsey. Depois esse palácio vai virar o Palácio de Whitehall, que vai ser justamente o Palácio do Rei. Quando o Wolsey cai, e o Wolsey vai cair, porque isso é certo, quase todos os grandes amigos do Henrique VIII, e pelo menos 2 mulheres do Henrique VIII, são mortos por ordem do Henrique VIII. Então, a gente vai ver, a gente já viu um pouco na aula passada, mas a gente vai ver nessa aula, que todo mundo que o Henrique VIII tem muito próximo, de uma hora para outra, ele se vira contra aquela pessoa. Então, esse vai ser o caso de 2 esposas dele, da segunda, Ana Bolena, e da 5ª esposa, que é a Catherine Howard, que é prima da Ana Bolena. As 2 são decapitadas. E os grandes amigos do Henrique VIII, o Thomas More, que escreveu o tratado contra Lutero, defendendo
a Igreja de Roma vai ser decapitado, o cardeal Wolsey vai ser decapitado e o Thomas Cromwell, os três grandes amigos e, vamos dizer, que participavam do governo do Henrique VIII. Esses três grandes morrerão por ordens do Henrique VIII. Na verdade, o cardeal Wolsey não é por ordem direta do Henrique VIII, porque ele morre um dia antes de chegar a Londres, onde possivelmente o Henrique VIII assinaria a morte dele, né, a sentença de morte. Mas, enfim, você considera que é também por causa do Henrique VIII que o rejeitou. Bom, nesse momento que a gente está vendo esse quadro, é uma festa na residência do cardeal Wolsey, onde o Henrique VIII conhece quem? A Ana Bolena. E, a partir desse momento, na verdade, ele já estava tendo ele estava perplexo porque ele não conseguia ter filhos homens com a Catarina de Aragão. Ele tinha uma filha mulher, a Mary I, né? A Mary que vai ser a Mary I. E ele estava perplexo e começou a se perguntar se ele não tinha filhos com a Catarina de Aragão, porque, na verdade, ele estava sendo punido por Deus, porque ele tinha tomado por esposa a mulher, a viúva do seu irmão Arthur. Então, essas dúvidas ele começa a ter. Então, no momento que ele conhece a Ana Bolena e se apaixona pela Ana Bolena, ele já tinha sido amante da irmã da Ana Bolena, da Mary Bolena. E isso faz com que a Ana Bolena perceba o seguinte: bom, se eu ceder ao rei, eu vou seguir os passos iguais os da minha irmã. E provavelmente ele vai teria um caso com a Ana Bolena e depois descartaria a Ana Bolena, fazendo ela se casar com alguém, assim como ele fez exatamente isso com a Mary Bolena. E a Ana Bolena não quer isso. Então, a Ana Bolena resiste. Esse namoro com a Ana Bolena chega a durar uns 5, 6 anos, que ela resiste. E aí o Henrique tem que romper com a Igreja de Roma, se autoproclamar chefe da Igreja da Inglaterra, autoridade máxima na Igreja da Inglaterra, e aí ele se casa com a Ana Bolena. Né? Mas, como eu escrevi aqui, Henrique era um bom católico. Ele fazia peregrinações, visitava lugares sagrados, participava das cerimônias tradicionais da igreja, ele era leal ao Papa, tudo até o momento em que ele conhece a Ana Bolena, e a isso se junta, acha-se que ele já vinha tendo essas dúvidas acerca do casamento dele com a Catarina de Aragão. Será que ele deveria ter se casado com a Catarina de Aragão? Por que ele não tinha filhos homens? Se a grande missão que o pai dele lhe deu no leito de morte foi justamente o quê? Continuar a dinastia. E para continuar a dinastia, ele tinha que ter um filho homem. Até aquele momento não havia nenhuma rainha coroada e rainha por direito na Inglaterra. Depois do Henrique VIII, a gente vai ter as primeiras duas rainhas. A Mary I, que é filha da Catarina de Aragão, e a segunda é a filha da Ana Bolena, a Elizabeth. Então vejam a mudança incrível que está acontecendo na Inglaterra nesse momento. Por isso é tão importante estudar esse momento na Inglaterra. Está acontecendo uma incrível mudança religiosa, né? O Henrique está rompendo com o Papa, rompendo com Roma, mas ele não está rompendo ainda com o catolicismo. É isso que a gente tem que entender, porque numa visão simplificada, ele rompeu e fez a igreja anglicana. Não foi assim. Ele nutria a esperança de retornar à igreja católica cristã. E é no reinado posterior do filho dele que o
para o protestantismo realmente se confirma. Então, você só pode falar em protestantismo mesmo com o Eduardo VI, porque na época do Henrique VIII, mesmo, vamos dizer, ele rompeu com o Papa e rompeu com Roma, certo, mas ele ainda queima protestantes no reino dele. Então, como é que ele é protestante se ele está queimando protestante? Henrique VIII não era nada, ele não era anglicano ainda, digamos. Ele se proclamou chefe da igreja inglesa, da igreja da Inglaterra, mas ele não era protestante ainda. Ele ainda ia à missa, ele ainda usava velas, ainda nas missas do Henrique VIII se cantava. Tudo isso vai ser eliminado com o protestantismo. As igrejas ainda estavam enfeitadas, ainda havia rosário, ainda havia oração pelos mortos. Então, era só, vamos dizer, só o chefe da igreja que mudou. Não é mais o Papa, agora é o rei. Então, essa é uma grande mudança, né, que poderia ter revertido, poderia. Por quê? Porque depois do Eduardo VI, que morre cedo, com 15 anos, só fica 5 anos no poder, e é uma criança, vem a Mary I, filha da Catarina de Aragão. Podia ter ficado a Inglaterra de novo, para sempre católica. Por que que não fica? Porque a Mary I não tem filhos e ela só fica 5 anos no poder, ela morre de câncer de útero. E aí, quando vem a próxima rainha, é a Elizabeth I, filha da Ana Bolena, é a segunda rainha inglesa. E aí ela reina por 45 anos e estabelece, aí sim, esse protestantismo light. É um protestantismo, vamos dizer, é o anglicanismo, é o que a gente chama de anglicanismo, porque também na época da Elizabeth, ela ainda admite várias coisas que o protestantismo estrito sensu, que o protestantismo do irmão dela, Eduardo, não admitia. A Elizabeth ainda admite música na igreja. Ela ainda admite vela, apesar de protestante, né? Então, é muito complicado você falar da igreja da Inglaterra, mas, em todo caso, eu estou querendo dizer o seguinte, por que é importante estudar esse período? Porque tem essa grande mudança religiosa e porque é o período em que a gente vê as primeiras rainhas subindo ao trono, que vão ser Mary e Elizabeth. Vamos, então, voltar aqui aos slides. Então, aqui eu botei as figuras que estão envolvidas no pedido do Henrique VIII, que se chamava A Grande Questão do Rei, The King's Great Matter, que era exatamente a anulação ou o divórcio, a gente pode chamar dos dois, os dois termos são usados, era mais anulação mesmo que ele queria, né? Da Catarina de Aragão. Então, quais são as figuras que estão envolvidas? Claro, o Henrique VIII, a Catarina de Aragão e a Ana Bolena. Mas, além desses, você tem o Papa Clemente VII, que naquele momento em que o Henrique VIII quer que ele anule o casamento dele com a Catarina de Aragão, quem está, o Papa está sob domínio do Charles V, o imperador romano do Império do Ocidente, que é sobrinho da Catarina de Aragão. Então, aqui a gente tem o cardeal Wolsey. O cardeal Thomas Wolsey, ele faz o que pode, mas ele não consegue convencer o Papa, porque o Papa está nas mãos do Carlos V. Né? Ele tem esse queixinho assim para frente, né, protuberante, que é sobrinho da Catarina de Aragão. Por causa disso, o Wolsey vai perder os cargos, vai perder os palácios e só não vai morrer decapitado porque ele morre um dia antes. Mas o Henrique VIII rompe com ele. O último dia em que o Henrique VIII encontra o Wolsey, ele dá um grande abraço no Wolsey. O Wolsey pensa, bom, estou salvo. Pouco tempo depois, aí, em seguida, o Henrique VIII sai para caçar com a Ana Bolena e o Wolsey não está nada salvo. Né? Assim era o Henrique VIII.
era surpreendente, ninguém podia prever o que ele ia fazer. Bom, quem fica no lugar do Wolsey era o secretário dele, que já trabalhava com ele há muito tempo, que era o Thomas Cromwell. O Thomas Cromwell, esse sim, é profundamente protestante, assim como o Thomas Cranmer, que também é protestante. Então, esses dois começam a orquestrar uma virada protestante na Inglaterra a despeito do Henrique VIII. O Cromwell vai cair quando ele articular o terceiro casamento do rei. Ele não é o terceiro casamento do rei, é o quarto casamento do rei. É exatamente, é o quarto casamento do rei com a princesa alemã Ana de Cleves, porque a Alemanha protestante, né? Esse ducado de Cleves era protestante. Essa articulação do Thomas Cromwell com o ducado de Cleves e o protestantismo, a princesa chega à Inglaterra, o Henrique tinha aceitado se casar com ela porque precisava de uma nação amiga da Inglaterra, porque a França estava aliada à Espanha, mas aí o que acontece? Ele não gosta da Ana de Cleves e ele se volta contra o Cromwell. O Cromwell vai perecer por isso em 1540. Então, o Wolsey caiu por causa da dificuldade que ele teve em conseguir que o Papa anulasse o casamento do Henrique VIII. Não consegue. O Cromwell cai porque ele casa o Henrique VIII com a Ana de Cleves, articula esse casamento com uma princesa protestante que o Henrique também repudia. E aí sobe o Cranmer. O Cranmer não vai morrer no reinado do Henrique VIII, a gente vai falar depois da morte do Cranmer. Mas esses dois aqui, ó, foram Thomas Wolsey e Thomas Cromwell. Os dois morrem no reinado do Henrique VIII. Agora, olha que coisa incrível essa imagem aqui. A gente começou falando da Bíblia, né? Essa é a Bíblia que é feita na época do Henrique VIII. E olha quem está na folha de rosto da Bíblia. Aqui, ó, o Henrique. Eu vou mostrar, deixa eu ver se tem outra figura. Olha aqui, ó. É a mesma figura, só que colorida, tá? Aqui você tem o Cristo. Aqui ajoelhado, você tem, sabe quem? O Henrique VIII de novo. E aqui o Henrique VIII. É que aqui é só um corte colorido para facilitar que vocês percebam, tá? E desse lado, o Thomas Cranmer, e desse outro lado, o Thomas Cromwell. O Henrique, rei, chefe da igreja da Inglaterra, entregando a Bíblia para ser lida e dada aos padres ou aos comuns. Ele está entregando a Bíblia a esses dois. Deixa eu ver se eu tenho uma outra imagem aqui, ó. E aqui, em outro momento da ilustração, o Cranmer está escrito errado aqui, ó. Esse aqui é o Cranmer, que era da igreja, entregando a Bíblia aos padres, e aqui o Cromwell entregando a Bíblia aos comuns. Então, vamos olhar a imagem inicial, que é essa aqui, ó. Aqui está o rei, Cranmer, Cromwell, Jesus Cristo, o rei de novo, e aquela segunda cena do Cromwell entregando a Bíblia aos comuns e do Cranmer entregando a Bíblia aos religiosos, tá? Então, vejam bem, 100 anos depois de Wycliffe, a Grande Bíblia de 1539, em inglês, preparada por esse outro autor, tradutor, Miles Coverdale, mas é calcada, muito calcada na Bíblia, na tradução do Wycliffe. Então, Henrique, aqui uma descrição dessa imagem que é a folha de rosto da capa da Bíblia, né? Henrique VIII recebe a palavra de Deus, ó, do Cristo. Cristo está olhando para ele e aqui está apontando para ele que está aqui do lado. E a palavra de Deus concedendo aos bispos, né, a Cranmer
e é o Cromwell que a entrega aos sacerdotes e aos comuns. E aí os leigos dizem Viva Rex e God Save the King. Então aqui, ó, eu fiz novamente em menor, né? Aonde está o Papa aqui? Não está, né? Deus aponta para o Henrique, aqui está a mão, ó. Deixa eu mostrar aqui no colorido, ó. Ó, a mão de Cristo apontando para o Henrique. Aqui é a coroa do Henrique. Esse é o Henrique VIII, esse é o Henrique VIII. Então, na mesma gravura, é uma gravura bastante narrativa. Você tem o rei duas vezes, você tem Cromwell duas vezes, você tem Cranmer duas vezes. Né? Então, vamos ver essas duas figuras aqui, Cromwell e Cranmer, que estão na capa da Bíblia. Né? Eles convencem o rei a... Aqui o Cromwell. A traduzir a Bíblia. Né? E aí o Cromwell, esse aqui, torna obrigatório que cada igreja coloque o livro da Bíblia enorme, aberto, em inglês, num lugar conveniente, claro que acorrentado para ninguém roubar, né? Onde todos os paroquianos pudessem ler. Essa vai ser conhecida, na época, como a Bíblia do Rei. Depois vai ter uma outra Bíblia do Rei, que é a Bíblia do Rei Jaime, de 1613. Mas essa aqui é a primeira Bíblia do Rei, tá? A Bíblia, porque, ó, é 1611, aqui, ó, é outra Bíblia essa aqui, tá? Agora, essa aqui, no momento, não havia do Rei Jaime. Então, era a Bíblia do Rei, ou a Bíblia de Cromwell, ou a Bíblia acorrentada, exatamente porque ela era acorrentada na igreja, ou a Bíblia de Cranmer. Então, tudo isso é a Bíblia de 1538. Vocês vejam que teve a de Tyndale, teve a de Coverdale, e aí, então, junto essas duas para fazer a Bíblia do Rei. E teve outras Bíblias aqui, né? Por que que o Cromwell vai cair? Pelo protestantismo, mas não é tanto protestantismo, é o casamento do rei com a Ana de Cleves. Ele vai ser condenado à morte sem julgamento, vai perder as propriedades e vai ser decapitado em 1540. Agora, na hora que ele morre, ele faz uma oração tradicional católica. Aí você fala, mas ele não era protestante? Era, mas essa oração que ele faz na hora da morte é para proteger a família dele. Ele era profundamente luterano, o Cromwell, mas ele, na hora da morte, se professa católico, que era a única maneira. Quer dizer, isso no reinado do Henrique VIII. Então, quem diz que o Henrique VIII era protestante, não é bem assim. Ele se diz chefe da igreja da Inglaterra, mas ele não é protestante, né? Bom, e aqui depois eu vou contar como morre o Cranmer, mas é em outro reinado, então vou deixar para depois. Vamos ver essa imagem da Bíblia que é bonita, né? O Henrique, Jesus e os dois, e essa outra imagem aqui em outro momento, os dois entregando a Bíblia. Bom, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Então, em suma, qual é essa igreja do Henrique VIII? É uma igreja basicamente católica, mas Henrique é o cabeça da igreja, não é mais o Papa, que passa a ser apenas o bispo de Roma. Em 1536, o Cromwell, veja, ele vai morrer em 1540, Cromwell ainda está vivo e ele vai criar o ato da supremacia, que diz o seguinte: a autoridade máxima da Igreja da Inglaterra não é o Papa, é o rei Henrique VIII. Podia ter parado aí, mas o Henrique continua a reforma da igreja. Por quê? Porque aí é que está. Aí ele começa a dissolver os monastérios, né? Por quê? Porque aí o Cromwell, aqui ó, o Cromwell e o Cranmer, que são profundamente protestantes, eles querem levar, e a própria Ana Bolena eu botei ali, né? Querem levar o Henrique na direção protestante. Mas o Henrique nunca vai ser um protestante, mas eles querem levá-lo a isso. E aí acabam propondo, o Cromwell principalmente, a dissolução dos monastérios.
Deixa eu ver se eu mostro aqui o que é a dissolução. Aqui, ó, é isso aqui, ó. Ele começa, o Cromwell, a dissolver os monastérios pequenos e depois os monastérios grandes. Quantos monastérios você tem na Inglaterra nessa época? 850 monastérios. Essa passa a ser a paisagem da Inglaterra. Deixa eu mostrar aqui, ó, outras imagens de monastérios. E o que acontece? As terras desses monastérios e as riquezas vão para o rei, que aí acaba vendendo as terras, se apropriando da riqueza, isso enche os cofres reais. Então, não é por uma razão religiosa que o Henrique autoriza o Cromwell a dissolver os monastérios, é por uma razão econômica. Deixa eu ver aqui se tem, ó, outra dissolução do monastério, ó, outra paisagem. Isso muda a paisagem da Inglaterra, né? Porque em qualquer lugar que você fosse na Inglaterra, havia um mosteiro, um monastério, chame como quiser. Aqui eu coloco, ó, 850 mosteiros destruídos. E o que acontece com as freiras, os padres, os monges? Meu Deus, a gente não sabe o que acontece com ele. As freiras, algumas, as jovens, são autorizadas a se casar. As mais velhas, algumas ganham pensão, muitas acabam na prostituição. As jovens são autorizadas a se casar, até 25 anos, parece, eram autorizadas a se casar. As mais velhas, não. Algumas ganham pensão, outras não ganham pensão, e aí tentam trabalhar, mas não é fácil trabalhar, especialmente as mulheres, né? Passam fome, então. Então, agora, os padres, quando os mosteiros são dissolvidos, o que acontece com eles? Bom, os padres eles podem continuar sacerdotes nessa igreja inglesa, agora eles vão ter que rezar pela Bíblia do Cromwell, né? Eles vão ter que seguir, vai ter um livro de orações comum que eles vão ter que ler os sermões escritos pelo Cranmer, que vai escrever os sermões. Agora, alguns padres fogem, vão para o continente, vão para Roma, vão para a Itália, né? Então, o Henrique VIII, ao fazer isso, ao autorizar o Cromwell a dissolver os monastérios, ele desarticula todo o serviço social que havia na Inglaterra. Que serviço social é esse? Por exemplo, os hospitais, todo o serviço de você atender aos pobres e atender aos doentes. Isso era feito pelos monastérios, atender os idosos, atender os necessitados. Eram as ordens religiosas que cuidavam disso. Então, o impacto da dissolução dos monastérios para os mais pobres, para os enfermos, foi devastador. Depois dessa dissolução do monastério, o Henrique percebe o seguinte: bom, agora a gente vai ter que criar hospitais. E ele cria hospitais. Primeiro é o Hospital São Bartolomeu, de 1544, depois é o Hospital São Tomás, aí já não é mais na época do Henrique, é na época do Eduardo VI, acho que é de 52 o São Tomás, né? E aí ele tem que cobrar imposto do povo para poder criar esses hospitais. Mas enquanto os hospitais não são criados, aonde as pessoas vão para ser cuidadas? Né? Não tem. Outra coisa, começa-se a fazer casas de correções, porque onde você vai abrigar aqueles padres? Não os que estão doentes, mas os pobres. Onde você vai abrigar? Onde você vai abrigar a gente pobre? Não tem onde abrigar. Então, toda a questão de hospital e mesmo de escola, mesmo de educação, que estava ligado também aos mosteiros. As primeiras escolas têm que ser feitas depois da dissolução dos mosteiros. Então, porque durante centenas de anos,
Os mosteiros foram os locais da aprendizagem e da alfabetização, né? Aonde estavam as bibliotecas? Estavam nos mosteiros. Os livros estavam nos mosteiros. E o Henrique VIII, ao dissolver os mosteiros, ele desarticula serviço de hospital, serviço aos pobres e educação. Desarticula tudo, né? Todo o sistema da Inglaterra. Bom, agora, para terminar essa parte, eu vou mostrar um pouquinho mais dos slides aqui, ó. Aqui é uma outra dissolução, uma outra paisagem, e aí falando um pouquinho do Cranmer, que ele vai se tornar arcebispo de Canterbury, vai escrever artigos à instituição do homem cristão e vai fazer questionamentos à Igreja Católica. A confissão a um padre é necessária? A oração aos mortos é necessária? E o purgatório? Onde está isso na Bíblia? Realmente, não está na Bíblia, né? Nada disso está na Bíblia. E aí então, ele é um verdadeiro protestante, o Cranmer, assim como o Cromwell, né? Deixa eu ver aqui, ó. Então, uma outra vítima, eu estava falando das vítimas do Henrique VIII, né? Que foram as mulheres, e foi o Thomas Wolsey, o cardeal, o Thomas Cromwell, e o Thomas More, aqui, ó. E uma outra vítima que eu acho importante a gente lembrar é esse aqui, o bispo Fisher. Por quê? Porque o bispo Fisher, está aqui a imagem dele, ele era o confessor da avó do Henrique VIII, da Margaret Beaufort, aquela menina que aos 13 anos deu à luz ao pai do Henrique VIII, ao Henrique VII, né? E o Henrique VIII não respeita nem o bispo Fisher. Por quê? Porque o bispo Fischer vai defender a Catarina de Aragão. Ele vai dizer que uma anulação vai contra a vontade de Deus. Então, olha que coisa incrível. Tanto o Fischer quanto o More foram para a Torre de Londres e decapitados em 1535. 400 anos depois, o Pio XI canoniza More e Fischer. Os dois são santos da Igreja Católica hoje, né? Os dois eram muito próximos ao Henrique VIII. O Fischer era muito próximo à avó do Henrique VIII, era, vamos dizer assim, o padre da família. E o Thomas More era ministro, era primeiro chanceler do Henrique VIII. E todos são decapitados, como as duas mulheres, né? Agora, só para falar da última esposa do Henrique VIII, que foi essa viúva, a Catarina Parr, ela falava que para distrair o rei, ela conversava de assuntos religiosos, porque o Henrique sempre gostou de assuntos religiosos. E aí intrigaram a Catarina Parr e disseram que ela estava querendo dar ordens ao rei. E aí ela é confinada aos aposentos dela, mas ela grita tanto, tão desesperada, porque já duas esposas tinham sido decapitadas, que o Henrique VIII vai até o quarto dela, vai até aos aposentos da rainha, ela consegue se explicar para o Henrique VIII e é salva. E ele não manda matá-la, ela explica que ela estava conversando aqueles assuntos com ele apenas para distraí-lo. E aí ele aceita essa explicação e ela se salva e ela acaba sendo viúva do Henrique VIII. Então, gente, para terminar, né, qual é o legado do Henrique VIII sobre a reforma? Então, vamos pensar. Primeira pergunta, ele se considerava católico ou protestante? Sem dúvida, ele se considerava católico. A reforma foi realmente obra do Henrique VIII ou foi obra de outros? Bom, isso eu deixo para vocês responderem. Ele dá um impulso porque ele quer o casamento dele anulado. Depois ele dá um segundo grande impulso quando ele dissolve os monastérios, porque ele precisa de dinheiro. Mas, em termos de
a teologia, ele se mantinha católico. É no reinado do filho dele que a Inglaterra realmente vai tomar o rumo protestante. Mas, vamos dizer assim, duas coisas são importantes: a supremacia real, porque ele se considera o chefe supremo da Igreja da Inglaterra, e o rompimento com Roma. Então, se vocês estão um pouco confusos, a reforma do Henrique tem essa marca da confusão. Ela foi uma reforma confusa, não houve lógica nessa reforma. É incrível isso, né? Mas é um período em que a motivação dele era o casamento, era anular o casamento para se casar de novo, para tentar ter um herdeiro masculino. Depois a motivação para dissolver os monastérios é encher os cofres reais. Então, as motivações do Henrique VIII não foram motivações de teologia, não foi uma discordância de se, enfim, quantos alfinetes dançam, não foi nada disso. Para ele foram questões práticas, pragmáticas. Então, a gente pode dizer que a verdadeira reforma mesmo acontece com... O primeiro passo foi dado com Henrique VIII, mas a verdadeira reforma vai acontecer com o filho dele, o Eduardo VI, que é apenas um menino, mas foi criado dentro da religião já com mentores protestantes, e é esse menino que vai apontar o caminho do protestantismo. Podia ter mudado depois do Eduardo? Sim, porque ele morre muito cedo. A Mary podia ter feito a Inglaterra retornar ao catolicismo e à Igreja de Roma, com toda certeza, mas ela também morre e ela só governa por 5 anos. Então, é uma questão de tempo, né? Quando a Elizabeth sobe ao trono, filha da Ana Bolena, criada como protestante, ela sim, porque fica 45 anos no trono, é que vai dar realmente o rumo da Igreja da Inglaterra. Então, nas próximas vezes, a gente vai trabalhar então com isso, com a Igreja do Eduardo, com a Igreja da Mary I e com a Igreja da Elizabeth I, quando a gente então pode realmente falar de protestantismo na Inglaterra. Tá bom? Tchau, então, gente. Obrigada.